Todos aqueles que vos buscam hão de louvar-vos, ó Senhor. Salmo 21. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Tanto buscar a Deus assim como louvá-lo é uma manifestação da nossa fé. E sabemos que a fé é imprescindível para nos relacionarmos com Deus. Basta nós lembrarmos a carta aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Ou seja, primeiramente, um estabelecimento de intimidade. A fé tem a ver com nossa vida, a fé tem a ver com aquilo que somos, e por isso devemos caminhar mediante tal fé. E nesse sentido, na primeira leitura de hoje, na carta aos Hebreus, capítulo 12, dos versículos 1 ao 4, traz a dimensão acerca da perseverança na fé. Se na leitura de ontem nós tivemos a leitura onde aponta para os heróis da fé, pessoas que tiveram dificuldades, aqui continua nessa mesma dinâmica, demonstrando que a perseverança na caminhada é contínua. E nós temos a expressão grande nuvem de testemunhas. E essa expressão se refere aos heróis da fé mencionadas no capítulo 11, que são exemplos de vida fiel, como Abraão, Moisés, Davi e outros, que apesar de suas dificuldades mantiveram sua confiança em Deus. E assim nós, nos dias de hoje, apesar de nossas dificuldades, nossas limitações, é preciso continuar a confiar em Deus. E continua, livremo-nos de todo o peso e do pecado. E aqui o autor utiliza a metáfora da corrida. O peso pode se referir a qualquer coisa que nos sobrecarregue e nos desvie de nosso objetivo espiritual, como preocupações excessivas ou apegos materiais. Já o pecado é o obstáculo mais direto à nossa jornada, que deve ser rejeitado para mantermos nossa fidelidade a Deus. E quando olhamos para nossas vidas, quantas dificuldades e obstáculos nós temos? E isso está atrapalhando a nossa fé? Está, de certo modo, enfraquecendo a nossa forma de vivenciar a nossa fé? Ou estamos conseguindo superar os desafios? É preciso refletir sobre aquilo que de fato nos tira a paz. E se nos tira a paz, por que ainda está em nossas vidas? É preciso, de fato, se libertar. A fé também, sendo algo que está naquilo que nos aproxima de Deus, certamente vai nos libertar para que possamos nos aproximar mais ainda de Deus. E nesse sentido, quando nós temos lá no versículo 4, vós ainda não resisteis até o sangue na vossa luta contra o pecado. Ou seja, o autor lembra que, embora possam estar enfrentando dificuldades e perseguições, ainda não chegaram ao ponto de sofrer até a morte por causa do pecado, como Jesus fez. Muitas vezes nós temos um sofrimento profundo, uma angústia que vai dilacerando o nosso íntimo, mas ainda não podemos perder a esperança. Por mais fácil que isso pareça ser dito, é preciso permanecer em tal confiança. A nossa vida, ela passa por momentos de dificuldade, passa por momentos de desafios, mas nós devemos permanecer firmes. É preferível permanecer firme, destruído, dilacerado em Deus, do que nos afastar de Deus. É preciso, por mais que todas as nossas dificuldades, até mesmo com pecados, estarmos buscando constantemente a Deus, do que simplesmente nos afastar, achar que tudo está condenado. Não. É preciso o ato de fé de continuarmos nessa busca íntima com Deus.
E no evangelho de hoje, em Marcos, capítulo 5, dos versículos 21 ao 43, também temos grandes comportamentos e manifestações de fé, onde narra 2 milagres entrelaçados: a cura da mulher com hemorragia e a ressurreição da filha de Jairo. Se na primeira leitura somos exortados a perseverar na fé, tendo Jesus como modelo e sustentação. E a ligação entre os dois textos se dá principalmente pela fé como elemento central na busca pela salvação. E a fé aqui é em meio à adversidade. Se nós pegarmos o pedido de Jairo, chefe da sinagoga, que pede a Jesus que cure sua filha, que está à beira da morte, enquanto Jesus o acompanha uma mulher que sofre de hemorragia há 12 anos, toca em seu manto com fé e é curada imediatamente. E vejamos o sofrimento da mulher, 12 anos de doença e exclusão. O gesto de fé, ela acredita que apenas tocar em Jesus pode curá-la. E a resposta de Jesus, ele percebe que uma força saiu dele e a cura. Mas, mais importante, declara que foi a fé da mulher que a salvou. Mas a fé da mulher em quem? Não necessariamente nela mesmo, mas a fé em Jesus. Uma fé que passa, não precisa passar por vários mecanismos, por vários ritos, mas simplesmente vai e busca Jesus. E naquilo que diz respeito à filha de Jairo, antes que Jesus chegasse à casa de Jairo, sua filha morre, porém Jesus diz: não tenhas medo, crê somente. Ele a ressuscita com as palavras, Talita cum, menina, eu te digo, levanta-te. Perseverança na fé, mesmo com a aparente derrota, a morte da menina, Jesus encoraja Jairo a manter a confiança. O poder de Cristo sobre a morte, ele não apenas cura, mas também vence a morte. E nesse sentido, novamente, o chamado à perseverança na fé. Devemos ter os nossos olhos fixos em Jesus? Sim, por mais que muitas vezes surjam as distrações da vida e da nossa caminhada, é preciso permanecer com o nosso olhar fixo em Jesus. Tendo a fé como fundamento da vitória e com isso a superação dos obstáculos. Vejam bem, a mulher doente teve que enfrentar uma multidão para que pudesse então aproximar-se de Jesus. Jairo enfrentou o medo e a dor da morte de sua filha, mas mesmo assim procurou Jesus. E tanto Jairo quanto a mulher precisavam olhar para Jesus. E assim como em Hebreus capítulo 12 nos ensina que devemos fixar os olhos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. E toda vez que nós pensamos em fé, há um sinônimo: perseverança. Aqueles que continuam tendo fé, aqueles que não param, que persistem no caminho, são perseverantes. E que possamos nessa perseverança crescer na fé. Ter fé não é que as coisas surjam de forma fácil, que se resolvam sem nenhum tipo de dificuldade, muito pelo contrário. É apesar de todas as dificuldades, para que consigamos nos fortalecer em Deus e a partir desse fortalecimento também nos tornar pessoas melhores. Jesus, manso e humilde de coração, fazendo nosso coração semelhante ao vosso.